Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã na sua casa, na sua presença. Nessa manhã, irmãos, eu quero meditar com os irmãos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Após a ministração da palavra, nós vamos ter também o nosso momento de dízimos e ofertas, de honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele nos tem dado. Mas vamos lá, irmãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. É um texto bem conhecido, mas que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. A partir do versículo 4. Acharam? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esse texto, irmãos, ele é muito interessante, ele é bem conhecido, principalmente o versículo que fala: buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Mas para a gente entender a mensagem que o Senhor está enviando ao povo dele naquele momento, que é uma mensagem profética vinda através do profeta Jeremias, nós precisamos entender o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento. Primeiro, eu quero contar para os irmãos quem que era o Jeremias. Jeremias era um rapaz que, muito jovem, o Senhor o chamou para ser um profeta. E ele foi chamado para carregar uma palavra profética severa, que era uma palavra de ruína para o povo de Israel. Ele sabia, o profeta Jeremias sabia, que a nação seria destruída caso a aliança com Deus não fosse honrada. Então, o ministério de Jeremias era um ministério de chegar e falar: anda na linha, conserta, olha, o que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Então, Jeremias não era um cara legal de você encontrar, dependendo do ponto de vista, mas também ele podia ser o cara legal que você deveria encontrar,
porque ele chegaria com uma palavra de correção, de advertência, de instrução e de ensino. Jeremias viveu tempos muito difíceis, que é o pré-cativeiro e o cativeiro, e uma parte de uma rebelião do povo de Israel. Ele se tornou profeta durante o reinado do rei Josias, que foi o último rei fiel na história de Judá. Esse rei iniciou toda uma reforma religiosa que incluía a destruição dos lugares altos pagãos em Judá e Samaria. Porém, os seus sucessores foram insensatos e não deram ouvidos à palavra do Senhor, que era enviada através dos profetas. O povo, durante aquele período, se tornou tão corrupto, tão perdido, tão devasso, tão mal, e isso começou no reinado de Manassés. Pastor Silas é que fala muito sobre o reinado de Manassés. Foi um rei perverso. Ele foi mau, ele abandonou o Senhor, ele abandonou a lei do Senhor e foi atrás de deuses pagãos. E ele se tornou tão abominável porque ele sacrificou os próprios filhos, crianças, aos deuses que não eram deuses, a entidades dos povos vizinhos. E ele trouxe o culto para essas entidades para dentro de Israel. E o povo seguiu o rei e se tornou um povo mau, corrupto, um povo que quebrou a aliança com o Senhor. E, irmãos, a gente precisa lembrar que o povo de Israel é o povo da aliança com Deus. É o povo que Deus escolheu para ter uma aliança com eles. Eles não eram povo, mas Deus os fez um povo, uma grande nação. Foi o Senhor que fez, e o Senhor assumiu um compromisso com esse povo desde Abraão, Isaque e Jacó. A promessa que Deus fez a Abraão foi: de ti farei uma grande nação, aleluia. Deus fez esse compromisso, essa aliança: se você andar comigo, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão aceitou o compromisso, Isaque aceitou o compromisso, Jacó aceitou o compromisso, e de Jacó, que era uma família de 70 pessoas, eles foram para o Egito e lá eles cresceram e se tornaram um povo grande. Deus os tirou de lá, os tirou da servidão, da escravidão do Egito e os fez andar no deserto e os colocou em uma terra. E lá nessa terra que mana leite e mel, segundo está escrita a palavra, o Senhor ampliou as fronteiras e eles se tornaram um povo numeroso, uma nação forte, com exército, com divisas, porque o Senhor fez uma aliança com eles. Mas a aliança que Deus tinha com eles eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O compromisso estava firmado, o compromisso estava assumido e Deus cumpriu toda a sua parte nessa aliança. Mas voltemos aqui ao período de Jeremias. Durante o período que Jeremias profetizou, ele teve que enfrentar e condenar os governantes que não andavam de maneira correta. Havia também sacerdotes corruptos que não andavam da maneira correta. E havia falsos profetas no meio do povo que não obedeciam à lei do Senhor e eles levavam o povo a pecar. E quando eles foram para a Babilônia, em cativeiro, resultado da desobediência, lá Jeremias também ficava buzinando no ouvido deles: nós precisamos nos voltar ao Senhor.
Nós precisamos voltar a ser o povo do Senhor, o povo que ouve a sua palavra, um povo que se arrepende dos seus maus caminhos, um povo que busca ao Senhor, retornando a uma vida de consagração. E mesmo lá no cativeiro, irmãos, no meio do povo havia muitos rebeldes, amargurados, desobedientes, pessoas de coração endurecido contra o Senhor. E aí, quando chega aqui nesse capítulo 29, exatamente do livro de Jeremias, é muito interessante que este capítulo é uma carta que Jeremias está escrevendo para o povo que estava cativo na Babilônia. Irmãos, naquele momento que Jeremias escreveu a carta, o povo estava querendo fazer uma rebelião para poder sair lá da Babilônia. E o Senhor já havia falado com aquele povo: eu é que estou levando vocês para a Babilônia. Eu é que estou castigando vocês e colocando vocês no cativeiro. Sou eu que quero que vocês fiquem aí, porque vocês precisam ser corrigidos. O cativeiro, irmãos, é um juízo de Deus, uma decisão de Deus para tratar com o povo de Israel. E aí, já que agora a gente entendeu o contexto, quem é Jeremias, o que Jeremias profetizava, o período que ele profetizava, e ele estava falando naquele momento para o povo que estava na Babilônia em cativeiro, e alguns deles estavam incitando uma rebelião. Entendendo esse contexto, agora nós vamos pensar em algumas coisas que Deus estava fazendo ali naquele momento, e essas coisas são importantes também para mim e para você. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é: por que um cativeiro? Cativeiro, irmão, significa falta de liberdade. E é uma falta de liberdade física, moral e espiritual. No contexto ali do povo de Israel, era literalmente um domínio do inimigo contra eles. O povo naquele tempo perdeu a terra. A terra que eu falo, irmãos, é o espaço territorial. Eles perderam a identidade nacional. Eles perderam o orgulho nacional, né? Sabe aquele negócio de bater no peito? Eu sou israelita, eu sou do povo da aliança. Eles perderam este orgulho nacional. Eles perderam o templo, que era a identidade religiosa deles. O significado da presença de Deus no meio deles foi derrubado e jogado no chão. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o cativeiro era uma decisão de Deus para aquele povo. É um juízo de Deus. O juízo, a palavra juízo, irmãos, é uma decisão, uma determinação daquele que tem poder para julgar. O Senhor julgou Israel e o achou em infidelidade. E a decisão de Deus é: vocês vão para o cativeiro. Irmãos, o cativeiro, como é que eu vou dizer? Não era uma novidade para Israel, não. Se você ler lá em Deuteronômio, lá quando eles estavam no deserto e o Senhor deu a lei, o Senhor avisou: se vocês andarem após outros deuses, vocês serão levados cativos. Eu não estarei mais lá com vocês. Por que que Deus não estaria mais lá? Irmãos, é simples. A aliança foi quebrada. O compromisso foi quebrado. Se você ler lá em Êxodo 19, 5, o Senhor fala: agora, pois, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre os povos. Vocês serão o meu povo.
Vocês serão meus e eu serei de vocês. Mas o povo quebrou a aliança. Irmãos, nós vivemos em um tempo que os compromissos de fidelidade, os compromissos assumidos valem pouco. Por nada, por uma aventura, casamentos acabam. Compromissos de fidelidade são quebrados por nada. Mas, irmãos, o Senhor nosso Deus, que faz uma aliança com o seu povo, é Deus fiel. É Deus fiel. E Ele deseja que o seu povo tenha o caráter dele, um caráter de fidelidade ao compromisso assumido com Ele. E o povo de Israel quebrou este compromisso, indo atrás de outros deuses e desobedecendo a aliança com Deus. O que é a aliança? Vocês lembram lá no Monte Sinai, quando o Senhor deu a lei para Israel e estava fazendo uma aliança com eles? A aliança era simples: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vocês não terão outros deuses diante de mim, vocês não vão tomar o meu nome em vão, vocês não vão matar, vocês não vão roubar, vocês não vão adulterar. Irmãos, tem uma série de ordenanças da aliança, de compromissos que o povo assumiu com Deus e Deus assumiu com o povo. Se você lembra lá de Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz, tendo cuidado de fazer tudo o que está escrito, tudo aquilo que o Senhor colocou nos termos da aliança, essas bênçãos virão atrás de você e te alcançarão. Mas se você não ouvir e não fazer os itens da aliança, as bênçãos não estarão com você, as maldições sim. Certo? Irmãos, então, o cerne da questão é a quebra da aliança. É a quebra do compromisso. E até hoje, irmãos, até hoje, a aliança com o Senhor, ela se baseia em um relacionamento de amor, fidelidade e obediência. A aliança que o Senhor fez com Israel era uma aliança de amor, fidelidade e obediência. A aliança que nós temos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, é uma aliança de amor, fidelidade e obediência. É a mesma coisa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem falou isso, irmãos? Foi o Senhor Jesus, com quem nós temos uma aliança. Quando este relacionamento de amor, fidelidade e confiança é quebrado, você sabe como que ele é quebrado? Quando nós abandonamos o Senhor. Quando nós nos ausentamos dele. Quando nós nos afastamos dele. Quando nós não conversamos com ele, falando com ele e ouvindo a ele. Quando nós não o buscamos. E quando nós não o temos. A gente prefere ter outras coisas do que ter ao Senhor. Isso é abandono da aliança. E este abandono, irmãos, certamente nos levará a outros cativeiros. Porque quando a gente abandona o Senhor, é batata. A gente assume compromisso com coisas, ou pessoas, ou situações, ou entidades que nos escravizarão, que nos levarão a uma servidão, que nos levarão a cativeiros e prisões. Vou dar um exemplo. Quando a gente, ao invés de buscar
o recurso, o socorro, a bênção do Senhor, a gente resolve confiar na gente mesmo e trabalhar, e buscar e sair atrás e batalhar. A gente acredita que a gente é muito bom, que a gente tem um currículo muito bom, que a gente sabe fazer muita coisa. Significa que você está confiando em você mesmo. Você está buscando forças em você mesmo, recursos em você mesmo. E aí você está se colocando debaixo de uma servidão, em que você vai ter que trabalhar até o olho sair para fora, e não vai ter a bênção do Senhor. E tudo aquilo que você fizer, você vai perder, porque não tem a bênção do Senhor, e você vai estar aprisionado debaixo de canseira, enfado, ansiedade e outros tipos de escravidão. Então, preste atenção, o cativeiro é um juízo de Deus sobre aqueles que abandonam a aliança com Ele. Preste atenção nessa definição e olhe para a sua vida. Eu tenho que olhar para a minha vida. O que é que hoje está me aprisionando? O que é que hoje está me sufocando? O que é que hoje está me prendendo? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós temos uma aliança com o nosso libertador. Nós temos uma aliança de amor, fidelidade e obediência com o Senhor. Se você está debaixo de opressão, é preciso observar se você abandonou a sua aliança com o Senhor. Amém? Difícil isso, hein, irmãos? Eu fiquei pensando nesse negócio ontem, eu fiquei meio assim preocupada. Meu Deus do céu, em tempos de pandemia, desculpa aí, irmãos, mas todos nós estamos debaixo de um determinado tipo de cativeiro. E aí, pensando nisso, eu descobri que o cativeiro tem uma obra a realizar na nossa vida. Porque quando Israel foi para a Babilônia, eles estavam debaixo de um juízo de Deus. Foi Deus que determinou, e o Senhor falou que o cativeiro ia ter um período de 70 anos. Irmãos, não adiantava chorar, espernear, babar, gritar, fazer o que fosse, rebelião. O cativeiro estava decidido por Deus. E duraria 70 anos. E para o cativeiro foram todos de Israel. Os bons e os não bons. E aí eu comecei a perceber que entre o povo de Israel existia alguns tipos de pessoas. Eu vou falar o primeiro tipo de pessoa. No cativeiro tinha gente igual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tinha? O próprio Jeremias foi para o cativeiro. Se você olhar, Ezequiel foi para o cativeiro. Irmãos, muita gente boa foi para o cativeiro. Mas lá no cativeiro, vocês sabiam que a Esther, que era órfã, pobre, foi para o cativeiro? Mas todos esses que eu estou falando, Deus realizou uma obra maravilhosa na vida deles. O cativeiro também realiza obras maravilhosas no coração de quem tem aliança com Deus. Porque estes que eu citei, eles tinham aliança com Deus. Estavam em obediência, mas foram para o cativeiro. Porque o juízo de Deus veio sobre todos. Mas também, entre o povo havia os rebeldes. Aqueles que não queriam ouvir a voz do Senhor. Que queriam fazer um motim e se levantar, formar um grupo, brigar, guerrear e sair da Babilônia. Irmãos, quem mandou o povo para a Babilônia? Foi Deus. Um motim ia resolver? Não. A decisão do motim só revelava que aquelas pessoas eram rebeldes, que elas não davam ouvidos à voz do Senhor. Preste atenção. Se há rebelião no nosso coração, o cativeiro é para tratar a rebelião.
Mas no cativeiro também tinha falsos profetas. Pessoas que enganavam o povo com mentiras, falando coisas que não vinham da parte do Senhor. E está no capítulo 29, versículo 8 e 9. E eu fiquei muito preocupada quando eu li esse versículo, irmãos, porque ele fala assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos seus sonhadores, porque sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei. Irmãos, isso aqui é muito sério. Pessoas que se desviaram da voz de Deus e tinham uma voz que não era a voz de Deus e estava no meio do povo de Deus e levava o povo de Deus a pecar. E aí eu quero muito chamar a minha atenção e a sua atenção para dois aspectos. Ou a gente é falso profeta, ou a gente é aquele que ouve a voz do falso profeta. Quem é você nessa situação? Você é a pessoa que está com a palavra de Deus, ou você é uma pessoa que está com outro tipo de palavra? Uma palavra que satisfaz aos seus desejos. E, irmãos, ai meu Deus do céu, e aí aqui é algo bem duro. Nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo que a gente vive de acordo com os seus desejos. Se os seus desejos não são satisfeitos, as pessoas desequilibram. Irmãos, nós não fomos criados para viver segundo os nossos desejos, porque os nossos desejos podem nos matar. Por isso nós temos uma aliança com Deus, e esta aliança é uma aliança para nos salvar. E muitas vezes nós precisamos ser salvos dos nossos próprios desejos. Porque o próprio profeta Jeremias, ele tem uma palavra que fala: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Se nós formos levados pelos desejos do nosso coração, esses desejos nos levarão para longe do Senhor, para longe do compromisso, para longe da aliança. Tenha cuidado com os seus desejos, submeta-os à vontade de Deus. Porque falsos profetas podem chegar com palavras persuasivas para satisfazer o desejo do seu coração. Cuidado, cuidado. Cativeiro é tempo de nós nos voltarmos para Deus, para a sua palavra e nos submetermos à obediência. Porque o povo foi para o cativeiro por causa do desejo do coração deles. Cuidado. Irmãos, isso me trouxe muito temor, muito temor. Nesses dias, eu até falei na semana passada, que eu fiquei triste por causa de uma notícia, de uma cirurgia que eu preciso fazer. E, irmãos, eu preciso disso. Eu realmente preciso disso. E a falta dessa cirurgia me causa incômodos. E a má notícia me causa tristeza. Mas, irmãos, como que eu tenho trabalhado com meu coração? Eu tenho um Deus que cuida de mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe do que eu preciso. Se neste momento ele me colocou e me deixa nessa situação, é porque ele sabe o que está fazendo. Então o meu coração precisa se submeter à vontade do Senhor, com alegria, entendendo que Deus cuida de mim. Eu tenho uma aliança com Ele. E Ele tem uma aliança comigo. Preste atenção, irmãos. Às vezes, hoje, em tempo de pandemia, você está desempregado. Irmãos, isso traz um incômodo terrível.
Eu sei o que é ficar desempregado, eu sei o que é ficar devendo, eu sei o que é não ter recursos, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. E você pode estar passando por isso, mas preste atenção nessa manhã. Deus tem um propósito com este cativeiro para você. Este tempo é para você ouvir a voz do Senhor e se voltar para Ele, para os compromissos da aliança. Aleluia! Irmãos, Deus levou o povo de Israel para o cativeiro, mas não deixou de ter aliança com eles. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso me deixou muito empolgada. Deus não é aquele que corrige a gente e abandona, não. Ele vai com a gente para o cativeiro para nos corrigir, para nos endireitar. Deus não desiste do seu povo, aleluia! Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. E Ele vai te levar a cativeiros, Ele vai te corrigir, porque Ele é um Pai que te ama. E Ele quer mudar a sua sorte, Ele quer mudar a nossa sorte. Aleluia! O cativeiro tem propósito. Mas, irmãos, no cativeiro, Deus vai com a gente e lá Ele fala conosco. Que é outra coisa que eu percebi muito, que eu percebi assim, e às vezes a gente precisa voltar a perceber isso. Eles estavam na Babilônia, eles estavam cativos, e Deus mandou profetas para estar no meio deles, para trazer a palavra do Senhor para eles. E aí, a coisa mais linda, eu quero que você, por favor, abra aí e olha no capítulo 29, o versículo 10. Irmãos, quando o Espírito Santo ontem abriu os meus olhos para ver esse versículo, aleluia, o meu coração se encheu. Assim diz o Senhor, 29, 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei as promessas que eu fiz para vocês. Aleluia! No cativeiro, Deus fala conosco e nos faz lembrar das suas promessas. Aleluia! Aleluia! Deus quer nos fazer lembrar das suas promessas. Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. E termina o versículo dizendo assim: trazendo vocês de volta. Trazendo vocês de volta. E aí, irmãos, eu quero que a gente pense naquele momento histórico de Israel, ali no cativeiro. Quando a gente lê determinados textos da Bíblia, às vezes a gente não entende muito bem, a gente só lê e nem sempre está ali dentro do contexto histórico. Eu preciso muito lembrar com os irmãos que Deus é aquele que escreve a história do homem, cumprindo os propósitos dele na vida dos homens. Irmãos, não há nada fora do controle do Senhor nosso Deus. Não há absolutamente nada fora do controle de Deus. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, lá se você ler em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 4, já fala que eles estariam sujeitos ao cativeiro se eles fossem desobedientes. Então Deus já sabia o que iria acontecer e já estava alertando séculos antes quais seriam as consequências da desobediência deles. Mas
Quando a gente vai ler o livro dos profetas, lá em Isaías 45:13, eu quero que você abra esse texto aí, para você glorificar o Senhor junto comigo, naquilo que o Senhor tem. Isaías 45:13. O profeta Isaías, 100 anos antes do cativeiro, o Senhor mostrou ao profeta Isaías o fim do cativeiro, como seria o fim do cativeiro, e como é que Deus, em sua soberania magnífica, Deus usaria um homem que não o conhecia, e este homem colocaria o povo de Israel em liberdade. Depois você leia todo o capítulo, mas no versículo 13 o Senhor está falando de Ciro. Olha bem o que está escrito aí. Eu, na minha justiça, levantei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. E ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preços, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, preste atenção na loucura. Eu acho isso aqui uma coisa magnífica. Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa. 100 anos antes do cativeiro começar, um século antes, Deus falou que levantaria um homem chamado Ciro, e este homem libertaria os exilados, não por preço e nem por presente. O que isso significa? O que isso traz para mim e para você a memória? Deus é aquele que escreve a história. Deus escreve a história. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, aleluia! E 100 anos antes de haver cativeiro, Deus já havia providenciado a libertação do cativeiro, aleluia! Meu irmão, você serve a um Deus magnífico, que antes das coisas existirem, Ele já planejou toda a nossa restauração. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já planejou, aleluia! Ele já planejou. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso favor antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, nós servimos um Deus que conta o fim da história antes da história existir. Oh, preste atenção, que o Espírito Santo traga essa alegria ao seu coração. Deus cumprirá na minha vida, na sua vida, todas as promessas que Ele nos fez. Deus cumprirá tudo aquilo que Ele já planejou para a minha vida e para a sua vida, fazendo com que todas as coisas juntamente cooperem para o nosso bem. Oh, meu irmão, Deus já falou qual é o nosso fim, qual é o nosso destino. Ele virá nos buscar e nós viveremos para sempre com Ele. Ele já falou que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele já falou que a morte e o inferno já estão vencidos pelo poder do sangue de Jesus. Ele já falou que diante dele nós estaremos cantando junto com milhares de milhares de milhares e de milhares, dizendo que Ele é digno, que Ele nos comprou com o seu sangue. Irmãos, Ele já falou que em breve nós tomaremos a ceia com Ele no reino do Pai. Oh, irmãos, Jesus já falou. Ele já falou.
Preste atenção. O dia de hoje não determina a nossa vida. O que determina a nossa vida é a palavra de Deus a nosso respeito. Aleluia! O que determina a nossa história é o que o Deus da história fala conosco. Aleluia! 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 Nós estamos vendo essa pandemia como um grande cativeiro, mas neste cativeiro Deus está fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é o Deus que opera maravilhas e Ele não perdeu o controle. E aí, irmãos, a última coisa que eu preciso, deixa eu ver, dá tempo, que eu preciso ver aqui com os irmãos, é que Deus tem pensamentos a nosso respeito. E é muito lindo esse texto, irmãos, é muito lindo, muito lindo. Volta lá, aqui, ó, só para a gente poder ler. No versículo 10, o Senhor fala assim: certamente, passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vocês a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Irmãos, no meio do cativeiro, no meio lá do cativeiro, o Senhor virou e falou assim: aqui, vocês estão achando que é o fim? Vocês estão achando que eu não tenho poder? Eu tenho pensamentos a vosso respeito. Irmãos, cara, é difícil imaginar. Já pensou, pastora Rosinha? Deus tem pensamentos. Ele fica pensando a nosso respeito. Ele fica pensando ao teu respeito para poder nos dar um futuro e uma esperança. E aí, irmãos, eu comecei a pensar, o que realmente Deus queria quando Ele levou o seu povo ao cativeiro? Qual era o propósito de Deus quando Ele levou o povo para o cativeiro? O que Deus queria era que o povo se voltasse para Ele. Simples assim, era só isso. Eles abandonaram ao Senhor. O próprio profeta Jeremias, lá no início do seu livro, ele fala assim: olha, entre as nações não se ouviu uma loucura tão grande como a loucura que o povo de Israel cometeu. Eles abandonaram a mim, que sou a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, ou cisternas que não produzem água. O povo havia abandonado a aliança, havia abandonado o compromisso, haviam se tornado infiéis. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, ele vai falar de uma maneira figurada. Ele vai chamar Israel de mulher adúltera, que abandonou o seu compromisso com seu marido. É uma figura de linguagem. Israel abandonou a aliança, o compromisso, o pacto que havia feito com o Senhor. Às vezes isso é ilustrado nas Escrituras como um casamento. Só que atualmente, irmãos, nos nossos dias, a gente não pode falar de casamento, porque casamento virou uma baderna. Casa hoje, descasa amanhã, casa com outro. Irmãos, isso é leviandade e não é coerente com as Escrituras. Compromisso é compromisso. Nós servimos um Deus que tem compromisso, fidelidade com o compromisso assumido. E Deus quer que nós sejamos como Ele é, sejamos fiéis ao compromisso assumido. E o povo havia quebrado este compromisso, havia quebrado essa aliança. E o cativeiro, irmãos, foi a forma que Deus achou para corrigir o povo, para arrancar
essa infidelidade do povo. Que infidelidade é essa? Eles deixaram de ouvir ao Senhor, deixaram de ouvir as suas instruções, a sua palavra, e foram atrás de outros deuses, e foram atrás de outras coisas, e não buscaram mais ao Senhor. O que Deus queria com o cativeiro? Queria que o povo se voltasse para Ele. Queria que o povo voltasse a ter um relacionamento de amor, fidelidade e obediência. O futuro e a esperança de Israel não estava na terra, não estava na posse de um pedaço de terra. O futuro e a esperança de Israel estavam no Senhor, que poderia dar a eles tudo aquilo que eles precisavam, e tudo aquilo que o Senhor já havia prometido para eles. Quanto a nós, irmãos, vamos trazer isso para nós aqui. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, um tempo de cativeiro, de isolamento social, o que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer falar conosco? O que Deus quer tratar conosco? É tempo de nós refletirmos. Será que nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus? Será que nós estamos mantendo a nossa aliança com Deus? E aí, irmãos, eu quero fazer uso do ofício profético e sacerdotal. Eu quero ministrar ao seu coração o que Jeremias escreveu aqui da parte do Senhor para o povo de Israel. Assim diz o Senhor a você e para mim nessa manhã. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então, se vocês me invocarem, se vocês se aproximarem de mim em oração, eu ouvirei vocês. E vocês me buscarão, e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, aleluia. E eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e eu farei com que mude a sorte de vocês. E aí, irmãos, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo muito valioso. O que nós precisamos é encontrar o Senhor. O que você precisa é encontrar o Senhor. Porque quem encontra o Senhor, encontra a vida. E encontra a restauração da sua história. E encontra um Deus amoroso que faz aliança. Um Deus que nos salva da morte e nos dá a vida eterna. Um Deus que muda a nossa sorte, fazendo com que nós nos tornemos filhos dEle e herdeiros dEle. Tudo que nós precisamos é encontrar o Senhor. E a palavra está aqui, a palavra profética, a palavra que Deus tem para nós nessa manhã é: e vocês me buscarão e me encontrarão. Aleluia. Quando vocês me buscarem de todo o coração. O que é buscar o Senhor de todo o coração? É querer o Senhor. Às vezes a gente aproxima do Senhor querendo bênçãos, mas não querendo a Ele. Que nessa manhã o Espírito Santo traga uma revelação para nós. Vocês me encontrarão, aleluia. E quem encontra o Senhor, encontra a vida. Encontra a fonte da vida e da vida eterna, aleluia. E vocês me buscarão e me encontrarão, e eu serei achado por vocês. Amém? Queira
queira buscar ao Senhor. Queira buscar ao Senhor. Ai, pastora, mas eu busco. Olha, irmãos, eu acho que o que Deus está falando aqui está num nível superior e além do que só a gente entrar ali no quarto e orar e colocar e pedir um monte de coisas. Você precisa ter um encontro com o Senhor da vida, com o Senhor que faz alianças, com o Senhor que é a ressurreição e a vida, com aquele que tem a vida eterna. Nós precisamos encontrar o próprio Deus. E, irmãos, olhe, depois que a gente encontra Deus, você não precisa de mais nada. Você tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Então, o cativeiro tem os seus objetivos. Deus tem um objetivo com este tempo, com essa prova, com essa tribulação, com esse cativeiro. Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Porque quando nós o encontrarmos, a nossa sorte será mudada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Você que está em casa também, vamos orar neste momento. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu lembrei de uma parábola que Jesus falou. E a parábola é de um homem que é muito interessante. Em um campo, ele achou uma pérola. Pérola não se encontra no campo, né? Mas olha que interessante. Mas esse homem encontrou uma pérola de grande valor. E ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Ele se desfez de tudo para ter aquele tesouro precioso. E aí Jesus vira e fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Será que o Senhor é o nosso tesouro precioso? Será que a gente está disposto a deixar tudo para buscar, para ir atrás, para procurar esse Deus tão maravilhoso? Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Peça ao Espírito Santo para trazer ao seu coração entendimento. Entendimento. Se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. E eu serei achado de vocês. E quando eu for achado por vocês, a sorte de vocês vai mudar. Aleluia. Oh, Senhor, nós queremos nos encontrar com o Senhor. Nós queremos encontrar o Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer a nós um entendimento da Tua palavra nessa manhã, neste tempo de cativeiro, para a gente poder entender que às vezes a gente é rebelde, a gente pode ser falso. Oh Deus, endireita os nossos caminhos. Nós não queremos ser meros interesseiros, pessoas que só querem bênçãos, que só querem coisas. Senhor, transforma a nossa vida e nos leva ao entendimento de que se nós buscarmos, nós vamos encontrar o Senhor. Meu Deus, e quem encontra o Senhor, encontra a vida, a fonte da vida. Oh Deus, revela-nos, dá-nos esse entendimento. Senhor, eu peço perdão porque a mim faltam palavras para expressar que ser achar o Senhor, encontrar o Senhor é a coisa mais preciosa, mais importante dessa vida. Não são as bênçãos. Essas bênçãos, elas correm, elas nos seguem quando nós ouvimos e obedecemos a Tua voz. O Senhor Jesus mesmo falou: busquem o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. São demais. Senhor, que nós aprendamos nessa manhã a buscar ao Senhor, a
encontrar o Senhor, porque o Senhor permite ser encontrado. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, dá-nos essa revelação e esse entendimento para a glória do teu nome. Amém.